dispositivos óticos que vão permitindo, inclusive, ver mais, né? Por exemplo, eu não cheguei a escrever um texto, mas só até pelo uso do óculos. O óculos que para a gente hoje é tão natural, no século XVIII ainda, ele não era tão usual em alguns países, mesmo na França, tá? E eu brinco que também a célebre frase do Descartes, penso, logo existo, é porque o Descartes ele teve problema de vista grave depois de um certo período. Ele não olhava mais. Se você vai estudar a biografia dele, você vai descobrir que ele jovem, ele começou a não enxergar, entendeu? Então o grau de intelectação, entendeu? Intelecção aumentou extremamente no caso dele, porque 100 anos depois, lendo sobre salões e sobre crítica de arte, acho que sobre Diderot, tem um texto de Diderot sobre o problema da visão, e que é muito interessante também. Tá? Então, a gente vai vendo a prevalência de um órgão, que é a visão, em relação aos demais. Também, porque sou arquiteta, vou fazendo um paralelo disso com a própria, entre aspas, história da arquitetura. E como como é que uma cidade que era vivida passa a ser uma cidade que é mostrada, exibida, tematizada, colocada em foco, né? Então, eu já dei dezenas de anos cursos sobre a cidade como objeto de discurso, né? Então, não só ela deixa de ser vivida, ela começa a ser objeto de uma certa racionalização e de uma certa racionalidade discursiva. Então, objeto do discurso, objeto de desenho, né? Objeto do olhar e depois objeto de intervenção. Então, isso a gente vai vendo crescer. Então, não é natural que o órgão da visão comande a maior parte dos nossos sentidos. Vou botar o óculos para poder ler, senão fica igual o Descartes. Ou então, primeira coisa é isso, a desnaturalização. Então, tem um ramo de meus estudos que vão nessa direção. Tem outro ramo dos estudos que vão sobre o problema da identidade. Por quê? Porque nesse processo de hegemonia da visão, a questão do que se dá a ver vai passando a ser cada vez mais importante. Então, eu que estudo cidades, ou eu que estudo edifícios, os povos começam a ser olhados, né? As cidades começam a ser olhadas por aquilo que elas são capazes de mostrar. E só o que eu vejo tá? Isso também é um problema que eu também poderia te dar alguns autores, porque isso foi discutido lá no Barroco. Só o que eu vejo se eu não vejo, não existe. Tá? Então, se eu vou numa sociedade como uma sociedade indígena, que não tem, que é móvel, que é nômade, tá? Então, a gente começa a fazer uma causalidade direta. E então é móvel, então não tem instituições sólidas, tá? Então essa leitura direta, já no século XVIII, quando já está bastante a visão como órgão prevalente, né? No século XVIII vai engendrar uma coisa que nós não traduzimos em português. Nos nossos estudos, nós não ensinamos para os nossos alunos, não sei, pelo menos na minha faculdade não se ensina, que é o problema da arquitetura falante. E é por isso que eu brigo com a questão do símbolo. Só o que eu vejo Então, se tem Papa, tem que ter São Pedro. Se é importante, tem que ter cúpula. E o símbolo é esse elemento cristalizado que vai falar, por isso a arquitetura falante, né, que vai falar dos valores daquele coletivo de indivíduos. Então, você passa para um mecanismo direto que você lê as sociedades, os povos, através do que se dá a ver. Tá? Então, esse laço causal direto, isso vai gerar, mais tarde, o discurso de identidade.
e vai gerar, inclusive, o discurso de hierarquização. Tudo que ela chamou aqui de fantasmagoria lá que o Benjamin está tentando apontar, ele está tentando apontar essa coisa que aparece como uma fantasmagoria, porque, e ele, né, vai estar muito atento, ele é uma pessoa que vai estar prestando atenção justamente nesse universo visível, vai escrever inclusive sobre os panoramas, porque o clímax disso, sabe o que é? É o realismo, é a ideia também de uma realidade que se dá a ver na sua materialidade. Então, os panoramas de 360 graus, que foram feitos lá no começo do século XIX, que o Benjamin escreveu sobre eles, e preferia esses espaços, que ele dizia, esses espaços que são todos fabricados e artificiais. Ele tem um texto interessante sobre os panoramas. Ele vai dizer, então, por quê? Porque você entrava nesses panoramas que eram pintados realisticamente, a 4 metros de altura, com máquinas, com os ancestrais das máquinas fotográficas, né, que eram os aparelhos ópticos, e você reproduzia um espaço, mas era um espaço imersivo. Então a pessoa ia ali para ver, para contemplar a cidade, não podia contemplar a cidade, porque ela não tinha saída, tinha cidade por todo lado. E a partir de um certo momento, ela tinha que se debater com aquele lugar. Bom, que lugar é esse? Então, o problema identitário está aí, nessa leitura primeiro causal e linear e tal. Então, o que acontece? E o problema simbólico também. Aí a gente teria que pegar a diferença que também os estetas alemães e Benjamin também entra entre a diferença entre alegoria e símbolo. O símbolo fecha, tá? E se você destrói o símbolo, é como se você tivesse destruído o quê? Para muita gente, a identidade das pessoas. Então você veja como esse discurso identitário e simbólico, ele se presta à manipulação. Isso é de tal ordem que não tem um presidente de república, ou neste país, que eu já estudei bastante isso, não tem um governador ou prefeito que não queira inaugurar uma obra. Por que eles querem inaugurar uma obra? Para dar a ver, para ser símbolo do que eles estão fazendo. Então isso não é uma brincadeira, isso é uma coisa grave que envolve diretamente a política, tá? O que está acontecendo agora com o empoderamento? Não só vários grupos de indivíduos que têm sofrido e sofreram e sofrem discriminação, segregação, marginalização, uma série de discursos que não são respeitados como grupos. Eles reivindicam, portanto, agora essa sua, o quê? Visibilidade. O que tem que ser, me parece, a gente tem que, mais do que a visibilidade, tem que se reconhecer o direito, tá? Porque esse espaço é muito escorregadio se a gente não faz esse discurso, tá entendendo? E como vem um outro discurso de empoderamento junto, tá? É um discurso que também reproduz como se nós só pudéssemos viver em sociedades empoderadas, entendeu? Seu poder contra meu poder. Eu acho que existe o espaço, existe a luta. Isso que nós estamos fazendo aqui, de diferentes maneiras, é lutar contra um status quo, uma normalização, uma banalização. Robert falou belíssimo sobre a banalização da cidade aqui, o encolhimento da cidade, da cidadania, tudo isso nós estamos brigando aqui de diferentes maneiras, de acordo com os nossos fóruns. Mas no meu caso, tem certas palavras, talvez porque eu seja mais sensível na construção da linguagem a certas palavras, eu acho que a palavra empoderamento veio junto com a palavra identidade. E nós estamos de novo reforçando símbolos. Nós já vimos a manipulação disso nos anos 20, 30, das massas, entendeu? É enorme. É enorme. Nós estamos tendo atitudes fundamentalistas que, ao invés de elas pararem só na argumentação e na retórica, para usar uma palavra que também foi dita aqui hoje, né? Poética a gente já esqueceu, de Aristóteles, então fica na retórica. E aí qual que é o problema? Elas são manipuláveis, tá? Então, acho que isso eu respondi você, não sei se respondi sobre o aptic, né? Então, o que é a nossa...
minha preocupação não é com uma visão que agora é vista como um tocar que diminui a distância, né? Para mim, e aí vocês me desculpem, talvez eu seja muito mergulhada no universo romântico lá do século XVIII, mas é de onde eu extraio ainda muito conhecimento. Eu acho que tem experiências, sim, que são totais e que são fusionais com o mundo, entendeu? E fusionais com o mundo no sentido pleno. Eu estava lendo Walter Benjamin de novo esses dias, e esse texto dessa língua adâmica lá, daquele primeiro, é engraçado, porque eu acho que a gente hoje, talvez 70, 80 anos, sei lá quanto passados desse texto, bem um século passado do texto, um século. Essa inversão no mundo, né, o sujeito de Benjamin já não é o nosso, a subjetividade não é a mesma, né? Então o jeito de falar do sujeito e das coisas é um pouco diferente já, bastante diferente. Então, o que eu quero dizer com isso? Daí o áptico. Estou tentando resgatar esse momento lá do século XVIII, quando esses indivíduos lá na Alemanha, já talvez, eu tenho que estudar Baumgarten agora, vocês estão me convidando isso, vou entrar de novo nesse cara para saber como é que ele criou essa disciplina, como é que ele foi resgatar lá dos gregos, ninguém falava mais em estética. Ele vai resgatar o texto, nem sei se falava estética, bom, a estesis, né, lá dos gregos. Como é que ele pegou isso e como é que ele trabalhou isso, como é que foi o texto dele lá em 1850 e não sei, 1750 e nanana, quando ele cria a disciplina de estética como conhecimento do sensível, e de um sensível que é o corpo, entendeu? Plenamente, e não é da visão, e não é de um touché, não é de uma visão de distância, é uma experiência existencial. Eles estão falando de experiências totais, assim, ó, é o relâmpago em cima da sua cabeça, tá? Que é aquilo que você é fusional, é agora, e que a poesia não tem. A narrativa, eles conseguem, né? Prendem a visão da gente. É um texto de outra natureza, de um outro gênero, né? Então, eu respondi aqui, respondi ali, não sei se eu respondi ali, mais ou menos. Eu esqueci. O corpo vibrátil. Pois é, o corpo vibrátil está pensando nessa reverberação, eu tenho a impressão. Está pensando justamente nesse corpo, um corpo ampliado. Num corpo que não está vibrátil no sentido pela rede. Porque já não é porque, entende, eu acho, e eu tenho um outro problema, Rita pode também, eu estou falando como penso, tá? Eu estou falando como realmente eu penso, estou falando alto e estou falando como penso. O que eu acho é que certos filósofos, por conta do métier, por conta da poética deles, que passa por uma teorização, passa por uma intelecção. É isso? O que acontece? A dimensão estética, ela vem, mas é com mais dificuldade, tá? Enquanto que as pessoas que trabalham, Torquato Neto, o nosso poeta que eu adorei, ele está falando da visão, mas veja o primeiro verso, veja o segundo, mesmo que você não, como é que é o verso, viu tudo, mesmo que você não veja nada, né? Quer dizer, ele está brincando justamente nessa fronteira já. Isso às vezes, quando se é poeta, em 2 minutos isso acontece, e às vezes nós que trabalhamos numa outra esfera, é mais complicado de atingir essa dimensão estética, entendeu? Fica numa esfera mais teórica e menos corpórea. Não sei se eu posso, se eu te respondi de maneira... eu respondi para você da maneira como eu penso. Depois a gente pode continuar, você pode me iluminar com outras reflexões, mas então eu acho que essa dimensão estética, de qualquer maneira, é que eu acredito nela, porque eu a sinto, entendeu?
Eu não estou falando de alguma coisa que eu não conheço. Eu estou falando de alguma coisa que eu conheço e que move e me comove. E pode ser de diversas naturezas. Então pode ser na arquitetura, pode ser na música, pode ser na dança, em homenagem à Fabiana que está aqui, mas é verdade, eu não esqueço até hoje, na literatura, eu não esqueço um espetáculo que eu vi aqui no Teatro Castro Alves, que ela dirigiu, até hoje não esqueço aqueles corpos. Eu não esqueço. Eles estão ali reverberando, entendeu? Eles são presenças, eles estão na esfera pública, eles estão na rua. Eu não esqueço meu vizinho. Eu tenho um vizinho que dorme num quadradinho e ele dorme ali. E é um corpo, é um corpo o quê? É um corpo mutilado, um corpo sofrido, um corpo que a gente ajuda a sobreviver, né? Porque nem a gente vai matá-lo, nem ele vai se matar. E ele está ali, e a gente não sabe o que fazer com ele, eu não esqueço dele. Então, é uma sensação também de diálogo com aquilo que me cerca, e que eu acho que isso é o que eu chamo de estética. E isso, para mim, não é tátil, e isso, para mim, não é áptico. Agora, por quê? Porque eu acho que essas palavras ainda são palavras que não falam dessa experiência. E aí, bom, aí a gente pode falar de Brasil, pode falar da posição do corpo no Brasil, que eu acho que nós somos uma sociedade onde o corpo é uma dimensão que tem que ser levada a sério, porque nós a levamos a sério. Um pouco isso. Desculpe, falei demais. A hora. Eu também sou assim, excessiva. Foda-se. Não, eu achei ótimo. Ai, não. Rita. Então, vou começar pelo Pasqualino, porque eu acho essa uma questão crucial. Assim, acho que Hegel faz muito mal para a gente, né? Outros 8 cientistas fazem menos mal do que Hegel, mas o ponto é esse, assim, a gente vive a experiência humana não é assim, não caminha para a síntese de contrários que Hegel disse que a dialética podia ser, né? Então, você não tem esse momento de síntese. Eu acho que se tem uma lógica na dialética é da contradição, né? Então, fico achando que não tem a ver com essa discussão sobre... Não tem esse sentido binário, pelo contrário, tem um sentido terciário, né? A simples oposição das coisas não é ainda o simples ato de elencar os contrários ainda não é uma dialética, né? Você tem um embate dessa contradição. Então, acho que era um pouco por aí, assim. E acho que, estou dizendo que essa pergunta sobre, essa questão sobre o que é a dialética agora, na atualidade, né? Faz sim sentido se a gente pensar na macropolítica e na micropolítica, porque muito rapidamente a gente coloca a dimensão do micropolítico num lugar em que não há contradição, ou existe uma espécie de banalização desse universo da micropolítica, e no fundo não é assim. Quando a gente fica discutindo o que é essa experiência do cotidiano, essa experiência política que ela é construída na microesfera do cotidiano, ela, ao contrário, ela não é nunca sintética, né? Ela é fragmentária, ela é incompleta. Então, de uma certa maneira, o que a gente está lidando é exatamente com a presença da contradição o tempo todo, né? Então, é aí que eu vejo essa ideia de uma experiência que precisa de dar conta de falar do corpo. Então, é o lugar onde se dá a contradição, onde você vive a contradição. Por isso que eu de jeito nenhum concordo com o que você está dizendo sobre uma espécie de redução do tátil a uma dimensão. A grande questão da tatibilidade é que você fica jogado num abismo, mergulhado com o corpo inteiro. E aí como é que você fala desse corpo inteiro? Né? Então o tátil não é o que toca. O tátil não é o que toca, é pelo que você é tocado. O seu corpo inteiro é tocado pelo mundo. E ao mesmo tempo tem o tatear. Sim, o experimentar com o corpo. Então, tátil é pele inteira, é uma superfície inteira impactada por uma materialidade. Não tem abstração nenhuma, né? É o contrário. Não tem. Pois é, então eu acho que, assim, se tem algum lugar para onde a arquitetura avançou e para onde a compreensão da vida urbana avançou, é porque a gente passou de uma conversa sobre o choque mental da velocidade a qual a gente foi sendo submetido,
a gente caminhou para um impacto do corpo de muitas maneiras, até a gente chegar nas vidas matáveis. Estou falando lá do seu vizinho, é o corpo das pessoas que é jogado na vida urbana. Falar desse corpo, a gente tem que, eu concordo com você, a gente tem que encontrar as palavras, mas falar dessa experiência que é estética no sentido de todos os sentidos. Todos né? os sentidos. É o E nem estético positivo, ao nem contrário do anestético, né? É o o anestésico. estético. Então é nesse sentido que eu entendo o tátil, assim, não tem de jeito nenhum nada de abstração aqui. Pelo contrário, tem um momento que é o de ficar na contradição, assim, é de não supor que depois da contradição haja um momento de reconciliação. Acho que é um pouco isso que está posto. Por isso, e aí eu não falei aqui, mas eu fiquei pensando se eu terminava o texto com a palavra despojos ou se eu dizia, porque a ideia dos despojos para o Benjamin está muito presente nos textos lá de vivência dele da Primeira Guerra, né, no que ele está escrevendo até 1918, mas depois é o Benjamin da crítica à montagem, né? E o que é a montagem, senão a sobreposição de coisas que não se conciliam, mais do que o fragmento. É um enfrentamento com duas coisas que juntas não se juntam e não tem conciliação, então não tem síntese, né? Então não é só a ideia de reconhecer, não tem binarismo nisso, né? Tem uma terceira e uma quarta totalidade. É uma transição. Sim. Esse movimento dos anos 30, 40 é uma transição para se chegar a outra forma de pensar. Sim, sem dúvida. Não, mas de uma certa maneira, mas se foi usada sempre a dialética. Sem dúvida, ainda hoje, né? Ainda hoje. Porque a dialética, individualmente, na subjetividade, é consenso de senso que fica sempre nessa contradição. O problema da subjetividade é superar essa contradição, desterritorializar-se dessa contradição para positivamente criar alguma coisa, que é a criatividade. Que não é síntese. Que não é síntese. Que não é síntese. Não é síntese, não é síntese. Nunca mais. Por isso estou dizendo, Hegel faz muito mal para a gente. Essa dialética. Sim, a dialética eu penso o seguinte, que a dialética, na subjetividade, eu estou sempre dizendo, eu penso, o bem ou mal, o diabo, Deus, etc. Agora, outra coisa é quando você se desterritorializa numa forma de pensar. Inclusive, quando ele falou do corpo sem órgão, do corpo vibrátil, é o corpo sem órgão, é a criatividade. Entendeu? Quer dizer, é um momento que a Sueli trabalha muito bem essa parte de você criar. Esse que eu acho que é o problema, não é somente de dizer, mas é de criar. Então, é na subjetividade que ocorre isso. Agora, que no momento subjetivo eu fico no consenso e no dissenso, porque eu reproduzo o que está no fora, no dentro. Mas na hora que eu me desterritorializo, porque pode ser uma desterritorialização relativa, mas pode ser absoluta no sentido da criatividade. Então é isso que eu penso. Então, para mim, a dialética, historicamente, a gente não pode se desvincular da dialética, porque é o mundo da representação. E todos os contrastes, sombra e luz, alto e baixo, isso e aquilo, está todo presente, a gente não pode. Agora, a micro vem para macro com alguma coisa que é a criatividade. Essa que é o problema da subjetividade, da micropolítica, no fundo, é a criatividade, que é pouco valorizada. Mas a micropolítica também implica num reconhecimento de um momento. O que você chamou de transição, que você diz que é de fato, né? Eu estou lá nos anos 20, discutindo uma transição, mudando uma linguagem, né? Começando um outro estatuto de criação. Nesse momento, eu acho que a discussão desses microterritórios, dessa microescala e da micropolítica é também um momento. Assim, não é questão de escala, é natureza diferente. Não, eu estou falando da microescala também. Assim, a micropolítica ela se dá numa escala que ela é menor do que o bairro. Estou falando de um ponto de vista espacial. A microescala ganhou muita importância. Assim, então, a minha negociação política ela é muito importante neste auditório, nesta audiência, muito mais importante do que numa escala de massa.
E esse momento não é um momento que possa ser, que já esteja, ou que a gente já esteja enxergando como superá-lo. Então, a possibilidade da resistência, exatamente lá no que a Sueli diz, né? A resistência talvez, neste momento, esteja só aqui, nessa ideia do micro. A gente não sabe daqui a pouco, mas nesse momento não tem. Talvez seja mesmo uma grande transição, Mas né? não basta resistir, tem de resistir criando. Mas não sei, Por pastor. exemplo, essa Nesse questão de momento, resistir mas fica nesse na momento- macropolítica, não, mas mesmo que seja uma Não deveria redução ser. Isso. Não. de uma percepção, a micropolítica é de outra Esse que eu- natureza, não é Tem redução. microfascismo, É? tem microfascismo também. Tem uma micropolítica que Mas é um momento que ainda existe Você pode falar de- muito por pode falar causa de- dela que a gente chegou Veja no bem, golpe de microfascismo, é uma veja bem. interpretação também. Se existe um fascismo macro, Tem também. veja bem, o micro, mas o micro não é, mesmo que caia, é uma concepção de você ver o que é o fascismo, você aceita ou não aceita, aí vem essa coisa que é micro de uma coisa macro. Mas é lógico que é. Agora, o que eu falo de micro é quando você se desvincula dessa relação binária de micro, macro, no sentido de escala, para você passar para a criatividade. O problema é de criatividade. Agora, tem criatividade de grau e criatividade de nível. A de grau, eu só faço, digamos, uma diferença, eu me repito na diferença. A maior parte das criatividades são criatividades de grau e de nível. Criatividade de natureza é paradigmática. Porque, por exemplo, a discussão da Sueli aqui, da Pasqualino, a fala da Sueli aqui com a gente tem, acho que um mês ou dois, era exatamente para dizer isso, que as esquerdas se ocuparam só da macropolítica e não da micro, e essa micro foi completamente invadida pela Mas direita, deve ser que porque criou os se- microfascismos, e a gente está vendo Formou isso num hoje. dever ser. Então, Toda vez que se transforma num dever ser, atentar para perde. micro é fundamental, eu não tenho a menor dúvida, micropolítica, mas não dá para a gente falar que micropolítica é bom, macropolítica é ruim e vice-versa, não tem isso. Então, a gente atentar para a micropolítica é uma coisa, outra coisa é dizer que tudo ali dentro, esse é o problema. Se a gente achar que qualquer micropolítica é interessante, é do bem, a gente está ferrado do jeito que a gente está hoje, porque foi exatamente pensando nisso que a gente chegou hoje onde a gente está. Porque as esquerdas não atentaram para a micropolítica. É uma só concepção ficaram- diferente, de natureza diferente do que a macropolítica. Então não é uma redução, tem o fascismo na macro, eu faço o fascismo dentro de mim. Eu posso ter o fascismo dentro de mim porque é consenso ou descenso do meu problema. Agora, o que eu estou falando da micro é o trabalho de criatividade. A micro é o trabalho da criatividade. Então, na hora que quer dizer, agora se cria em grau e nível, mas não se cria em mudança de natureza, quer dizer, a criação paradigmática, que acontece, a história da humanidade é a história de paradigmas. Mas isso acontece, mas não é no cotidiano. No cotidiano a gente faz assim, cria repetindo na diferença, cria repetindo no nível. Agora, a diferença